Capítulo 2 de Apocalipse, quero ler com você o versículo 8. Eu vou ler hoje na versão Almeida, tá? Você que está com a Bíblia aí no celular, você consegue pôr a mesma versão. Quem não está, acompanha na que você tem. Vamos lá, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O que ele está falando? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados. Vocês terão uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Queridos, só relembrando, semana passada, Diogo, você ainda tem aquela imagem da semana passada que mostra as igrejas assim? Aquela que tem o mapa geográfico? Se você conseguir, você me fala. Querido, tudo na Bíblia tem um significado. Você nunca vai ler nada na Bíblia que caiu ali por um acaso, sabe? Está ali assim, Jesus chorou, né? De repente João estava vendo e falou: nossa, deixa eu relatar aqui que Jesus chorou só para ter um acontecimento nesse momento. Não, tudo tem um significado. Um tempo atrás uma pessoa falou assim, que o nome de Deus não era Yahvé, que o nome de Jesus não era Jesus ou Joshua ou Yeshua, né? Porque quem que colocou esse nome no inglês, quem colocou esse nome no português, porque o J não existia, né? E eu falei assim, não, como é que eu vou responder essa? Ele falou, não. Aí de repente eu lembrei da Bíblia. A Bíblia fala assim, ó: nenhum tio e nenhum J será tirado da lei até que ela toda seja cumprida. Eu falei assim, engraçado que você falou que o J não existia, mas na Bíblia fala que nenhum J será tirado dela. Como é que o J não existia? Está escrito nela. Poderia ter colocado nenhum H será tirado, mas está escrito aqui que é um J. Aí a pessoa ficou assim sem saber o que responder. Eu falei, então você tem que ler Bíblia. Então, querido, o J que está ali sozinho com uma vírgula tem um significado. Então na Bíblia está por um acaso. Você que está aqui, você vai conseguir ver um pouquinho melhor. Nós falamos dessa primeira igreja aqui, que é a igreja de Éfeso, tá? Vocês vão perceber que todas as 7 cartas do Apocalipse, elas foram escritas na sequência que você está vendo geográfica. Primeiro Éfeso, depois Esmirna, que a gente vai falar hoje, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, fazendo exatamente o sentido horário, tá bom? As cartas foram entregues nesse sentido horário que você está vendo, certo? Aí você fala, pastor, por quê? Porque existe um acontecimento cronológico de tempo, significando que a igreja de Jesus, em cada geração que ela passasse, ela passaria por estes 7 tempos. Então o primeiro tempo que nós falamos na igreja de Éfeso, o que aconteceu, que nós lemos na semana passada, é que aquela igreja que continuou fazendo a obra, mas que por causa das batidas da vida cristã, endureceu o coração, né? E quem está chegando agora, você vai perceber que durante o tempo, a caminhada da vida cristã, de tanto a gente brigar, a gente vai endurecendo o coração em algumas coisas, tá? Quando a gente chega na igreja, a gente está num amor tão grande por Jesus, quer vir em todo culto, todo mundo que vai conversar com você, coloca lá Jorge Mateus, Chitãozinho Chororó perto de você, e nessa aula você fala, não cara, eu sou crente, cara, não quero saber disso não, sabe? Aí você vai virando aquele crente que todo mundo fala que você é um crente chato, mas com o passar do tempo, a gente vai ficando um crente amigável, né? E a gente vai endurecendo para algumas coisas, e a gente começa a perder o verdadeiro amor pelas coisas de Deus, pelas pessoas, pelas almas.
E exatamente isso que acontece, querido, na maioria, eu posso dizer em 100% das igrejas espalhadas ao redor do mundo. As pessoas vão ganhando um pouco de conhecimento, vão crescendo, vão amadurecendo, vão ficando mais sábias, mais inteligentes, mais crentes, e elas costumam fazer as coisas de maneira automática e perdem o amor. Tem muita gente que fala, a paixão não é de Deus. Querido, a paixão bíblica, ela é de Deus. A paixão por tudo aquilo que eu faço, ela é de Deus, ela vem de Deus. A paixão significa o fogo do amor. O fogo do amor por Deus, nós temos que morrer apaixonados por Jesus. Como dizia Aline Barros, né? Apaixonado por você, Senhor, eu sou. Então a gente não pode perder esse amor. Amor de chamar as pessoas para Cristo, e não é para encher a igreja, mas é porque elas precisam sair do inferno e aceitar a luz, certo? Eu comentei com os irmãos que eu não consigo vir para a igreja, querido, todos os dias, sem falar de Jesus para alguém e chamar a pessoa para vir na igreja. Eu não consigo. Você sabe por quê? Pode ser a última vez que essa pessoa está recebendo um convite. Talvez ela vai se suicidar, está lá na depressão, ela quer se matar. Então aquele simples convite que você vai fazer para ela, talvez seja o convite que ela estivesse esperando. Há poucos dias atrás, há mais ou menos 35, 40 dias atrás, eu chamei uma pessoa para vir na igreja. A pessoa estava arrasada, com a vida destruída, e por um acaso eu chamei a pessoa, e aquela pessoa falou, hoje eu estou com compromisso, não sei o quê, mas eu vi que ela estava arrebentada, e eu falei, cara, não dá para você ir na igreja hoje, certo? Mas eu vou te ensinar a orar. Você vai chegar na sua casa, você vai ajoelhar, chamar a sua esposa, você vai ajoelhar lá e vai orar, e eu tenho certeza que Deus vai te responder. Ele foi embora, passou 2 dias, falou assim, não, cara, eu queria ter te contado. Eu falei, o quê? Fiz igual você falou, cheguei lá em casa, chamei minha esposa, ajoelhei na beirada da cama. Cara, você não acredita que a hora que eu acordei de manhã, alguém me ligou e a resposta que eu precisava veio. Eu falei, cara, não é possível, você virou crente. Aí passou uns 5 dias, eu falei, cara, vamos na igreja. Ele veio no culto no domingo. Veio no culto domingo, só que ele mora muito longe daqui. Aí ele veio no domingo e veio no outro domingo, depois ficou 2 semanas sem vir na igreja. Eu falei assim, cara, isso está errado. O que está acontecendo? Ele começou a afastar de mim. Eu falei, isso está errado, está errado. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Ele falou, não, deixa eu te falar, comecei em outra igreja, vou batizar semana que vem. Eu falei, como assim? Você nem aceitou Jesus? Eu falei, não, aceitei no culto, Deus tocou no meu coração, já estou fazendo o curso de batismo. Você entende, querido, que as pessoas elas estão preparadas para Jesus, só precisa de um convite seu. Não, estou indo na igreja aqui do lado da minha casa, é pertinho. Eu falei, irmão, fica com Cristo, o importante é você estar servindo ao Senhor. Então você entende que se eu não tivesse talvez feito o convite, ele não estava lá quase batizando 30 dias agora? Você entende? Então, querido, deixa eu te falar, é por amor que a gente faz isso, é 2 almas a menos que não vai para o inferno. Aleluia. Então eu não posso perder esse amor. Você não pode perder esse primeiro amor, certo? Então no relógio cronológico mostrando o que acontece nas igrejas, a primeira coisa que Deus fala para nós, tudo que você for fazer para mim, não perca o amor. Você vai ofertar, você pegou a oferta do seu bolso, seu dízimo, faça como se fosse a primeira e a última vez. Sabe, querido, tem mais de 20 anos que eu sou dizimista, e toda vez que eu separo o meu dízimo, eu separo com o mesmo temor da primeira vez que eu entreguei. Sabe, o salário já caiu lá na conta, querido, eu não consigo pegar meu cartão de débito e passar em nada, enquanto eu não tirar aquilo que é do Senhor. Eu fico assim, nossa, cara, se eu tocar nisso aqui, velho. Por quê? Com o mesmo amor, com o mesmo temor de 20 anos atrás. Amém? E esse temor, querido, nos guarda. Esse temor guarda seu coração. Então nunca perca seu amor. Agora, o que nós vamos ver na igreja de Esmirna hoje? Deixa eu te contar. Queridos, são 7 igrejas. 7 cartas foram dadas. As 7 cartas deveriam ser lidas nas 7 igrejas. Cada carta foi direcionada a uma igreja, mas as 7 cartas deveriam ser lidas nas 7 igrejas. Então na igreja de Éfeso, a carta de Esmirna seria lida, certo? Ela só seria ouvida, mas existia uma direcionada para Éfeso. Mas as 7 cartas foram lidas nas 7 igrejas, tá bom? Então, quando, querido, a carta da igreja de Esmirna
foi lido para a igreja de Esmirna, você vai perceber que das 7 cartas que foram entregues, é a única igreja que você vai ler e que você não vai ver hora nenhuma Jesus que está falando, dizendo: porém tenho contra ti alguma coisa. Eu li todo o texto, porque é o primeiro texto, de Éfeso. Jesus está falando: olha, eu sei que sua tribulação, eu sei que você está firme, que você não gosta dos nicolaítas, que você não gosta de não sei quem, tá? Eu sei, mas eu tenho uma coisa contra você: você deixou o seu verdadeiro amor. Mas a igreja de Esmirna, você não vai ver isso. Você não vai ver Deus falar: olha, estou vendo que você está sofrendo e que tal e coisa, mas assim, deixa eu te falar, você devia ser dizimista, tá? Você deixou de entregar o dízimo, você está aí morrendo por mim, mas a única igreja que não há nada contra ela é a igreja de Esmirna. Agora deixa eu te contar o contexto da época que foi escrito. Esmirna, ela era uma cidade litoral, tinha um porto muito conhecido ali, que era onde se encontravam muitas nações, e dali o comércio entrava para dentro daquele lugar, certo? Chamava Porto de Egeu, ou Baía de Egeu, certo? Naquela época eram os romanos que ainda governavam e dominavam, e naquela época, exatamente naquele lugar, era muito forte o culto ao imperador César. Então tinha, igual nós estamos tendo um culto a Jesus, tinha o culto a César, certo? É igual aquele culto de Nabucodonosor, que ninguém podia durante o exército de Roma fazia com Deus. Por isso que Daniel e seus amigos foram jogados na fornalha, na cova dos leões. Então existia o culto ao imperador, e aqueles que não se dobravam diante do imperador, preste atenção, eles eram mortos. Sabe, querido, o que o exército de Roma fazia com aqueles que se dobravam ao cristianismo? Eles pegavam eles, e ali já estava começando uma coisa chamada cortina de fumaça, que eu já falei aqui na igreja. Eles pegavam aquelas pessoas que se declaravam cristãs, colocavam eles presos dentro de rochas, como aquela que Jesus foi colocado morto, e deixava a pessoa ali para morrer, sem nada, sem luz, sem água, sem comida, para a pessoa morrer ali. Não vai fazer o culto ao imperador, então você vai morrer. A morte de cruz não era, querido, uma sentença judaica, era uma sentença romana. Os romanos, para mostrar exemplo àqueles que não obedeciam a Roma, pegavam aqueles que não obedeciam e colocavam em cruzes, na beira das estradas, para que todo mundo que passasse temesse Roma. Nossa, esse cara que fez alguma coisa para Roma, que ele foi digno de morte. Então, o que ele fez? Esse aqui falou que era crente. Quer dizer que se eu for crente eu vou ser pendurado em uma cruz? Está entendendo? Então, querido, como tinha esse culto ao imperador, aqueles que não eram da religião de Roma, ou se não, podia até ser crente, mas na hora que tivesse o culto do imperador, você tinha que se dobrar. Então você era meio cristão, meio romano, tipo assim, e aquele que falava: não, eu sigo a Jesus e não me dobro diante de nenhum homem, então você iria morrer, certo? Esse era o primeiro contexto. Nessa cidade, querido, também existiam os judeus da sinagoga dos fariseus. Quem que é esses camaradas? São os mesmos que mataram Jesus. Então aqueles naquela cidade que não seguissem a religião judaica, eles eram mortos, assim como os fariseus mataram Jesus, porque Jesus estava chegando com uma religião aparentemente diferente, com uma doutrina diferente. O que eles fizeram? Vamos calar aquele que está com uma doutrina diferente da nossa. Então, querido, ali naquela cidade, para você seguir Jesus, você estava comprando a sua sentença de morte. Diferente, muito diferente do nosso tempo hoje, presta atenção. O pessoal do Oriente Médio, deixa eu falar um pouco sobre o que acontece no Oriente Médio, no Oriente ali, para vocês entenderem como que funciona. Aqui nós estamos no continente americano, amém? Sabia disso? Aleluia, Então, deixa eu te falar, lá no continente, lá no Oriente, querido, a ideia de religião, a cabeça, a cultura é diferente da nossa. Uma pessoa, querido, do hinduísmo, do islamismo,
do budismo e das centenas de religiões que existem naqueles lugares, elas entendem, elas sabem, na cultura deles é ensinado que se eles saírem da religião que eles aprenderam de seus pais e aceitarem qualquer outro tipo de doutrina, eles são excluídos da família. Os pais já não conversam mais. O pai chega para o filho, se o filho falar: nossa, agora eu sou lá da comunidade Aprisco, né? Fui lá na comunidade Aprisco, gostei. O pai e a mãe pegam as malas do menino e falam: então você não é filho nosso mais, porque a religião dessa família é a religião tal. Então a pessoa que aceita, querida, a doutrina de Cristo lá no Oriente Médio, ela sabe que ela perdeu a família. Ela sabe que ela tem que arrumar outra casa, que ela tem que arrumar outro emprego, porque se lá no emprego dele o cara também for de outra religião e ele contar lá que é cristão, o cara vai mandar ele embora, por causa da religião que ele segue. Está entendendo? Então, querido, eu não sei se vocês tiveram acesso a um vídeo, acho que é 1 ano e meio, 2 anos atrás, de 10 cristãos que se converteram no Iraque. Alguém talvez viu. 10 cristãos se converteram no Iraque e começaram a pregar a palavra. Então os iraquianos colocaram aquelas, igual a gente de máscara assim, parecendo Zorro, né? Colocaram as máscaras, aqueles turbantes, gravaram um vídeo e jogaram na internet. Eles pegaram uma espada lá e cortaram a cabeça dos 10 e espalhou para o mundo inteiro. Quem viu esse vídeo? Porque o cara virou crente. O que aconteceu? Perdeu a cabeça. Um pastor do Brasil, eu lembrava o nome dele, acho que é Sidney, acho que é isso mesmo. Ele trabalha com missões transculturais em outros países. Mais ou menos 30 dias depois, ele procurou a mãe de uma daquelas pessoas que tinha perdido a cabeça por ser cristão, como eu e você aqui. O sentimento deles a respeito daquilo que aconteceu. E quando ele foi conversar com a mãe e com o irmão, falou assim: como é que vocês estão aqui agora? Como é que vocês estão vivendo sem ele? Né? E aquilo seria mostrado só no Brasil, tá? O vídeo que ele estava fazendo. E o irmão do cara que morreu falou assim: eu vou chamar minha mãe. Chamou a mãe, né? E a hora que perguntou assim: qual que é o seu sentimento em relação àquelas pessoas? Ele falou assim que ele começou a derramar em lágrimas, porque a mãe do cara que morreu falou assim: eu queria ter a oportunidade de conhecer aquelas pessoas que mataram o meu filho. Eu queria que elas entrassem na minha casa e eu serviria para eles a melhor comida que eu tivesse, porque eles ajudaram o meu filho a encontrar com Cristo primeiro do que a gente. A mãe falou assim: como assim? Eu acho que você ia pôr veneno nessa comida. Se o cara entrasse aqui. A mãe falou assim: eles ajudaram meu filho a se encontrar com Cristo. Agora você fala assim: vai lá e pede para essa mulher vir aqui e dar uma aula de ensino igual eu estou dando. Fala para aquela mulher vir aqui mexer no data show. Pergunta para aquela mulher se ela sabe que o nome de Jesus é mais doce que o mel. Pergunta para aquela mulher, querida, ou para aquele irmão daquele cara, para aqueles cristãos lá, se eles sabem de alguma dessas revelações que nós temos aqui, né? Que o galo que cantou não era galo, era uma corneta. Pergunta se ela sabe. Ela fala assim: nunca vi falar. Mas ela sabe expressar o amor de Jesus, porque ela entendeu que agora ela é cristã. Lá no Oriente Médio é assim, ó: você saiu dessa religião aqui e foi para outra, é até que a morte te separa. É igual um casamento. A cabeça cultural deles é essa. Eles já sabem. A China é assim, o Japão é assim. A gente tem uma colega nossa, que é a Pedrina e o Will, já vieram algumas vezes ministrar aqui na igreja, pessoas tremendas de Deus. Eles trabalham com missão transcultural. O Frank veio aqui também, e eles estão tentando lá na Tailândia, agora estão em outro lugar, mas ficaram anos na Tailândia, tentando pregar a palavra, e lá também, querido, morre por causa de Jesus. Então, quando eles conseguem, presta atenção, ganhar uma vida para Jesus, querido, eles gravam com a pessoa, eles fazem festa com a pessoa, eles pegam e colocam toda a atenção naquela pessoa, porque, querido, é uma vida cultural inteirinha, aquela pessoa quer se dobrar a Jesus. Você está entendendo? Aquela pessoa, ela é celebrada como se ela estivesse no céu. E aquela pessoa que se converteu a Jesus, ela sabe que a família dela não vai receber de
volta, mesmo se um dia ela quiser voltar para a religião. Eles não aceitam. Não aceitam. É a cabeça cultural, querido, lá do Oriente. Certo? Agora, entendendo um pouco esse contexto aqui, entenda o que Jesus, o próprio Jesus, está falando para a igreja de Esmirna. Agora eu vou ler com vocês dentro do que vocês já ouviram. Vou começar. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Quem que é o anjo da igreja que nós aprendemos? Quem? O pastor da igreja. Pastor, por que não colocou aqui? E ao pastor da igreja, vocês já sabem, né? Porque o contexto que foi escrito, aqueles pergaminhos escritos, aquelas cartas, se chegasse na mão de Roma, seria destruído. Então a gente tinha que colocar tudo em figura. Aí o romano ia ler e falar o anjo. Não, isso aqui é grego, entendeu? Isso aqui está a ver com Zeus, a mulher deitada em cima da besta que está na água, que tem 7 cabeças. Cara, isso aqui tem alguma coisa a ver com Vênus. Não, pode deixar passar essa escrita aqui. Então a gente sabe que Apocalipse é figura de linguagem. Se você não souber o que significa, você vai falar, cara, um dia eu estava lendo o escorpião, que tem dente de cavalo, tem corpo de homem. Eu falei, cara, se eu bater com desse aqui, eu estou enrolado. Andando na rua, o escorpião faz assim para você. Você entendeu? Mas aquilo ali não é meu escorpião, entendeu? Você tem que ler o contexto, você vai descobrir que é umas máquinas aí, entendeu? Então beleza, mas não vamos entrar nisso. Amém? Estão entendendo até aqui? Então, olha, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Como ele se apresenta para essa igreja? Lá na primeira igreja, ele se apresentou como aquele que tem as 5 estrelas, as 7 estrelas nas mãos, certo? Quem que eram as estrelas? Os pastores. Ele está falando, eu tenho a vida dos pastores nas minhas mãos. Aí depois ele fala, e eu ando no meio dos candelabros. Quem que eram os candelabros? A igreja, certo? Ele se apresentou falando assim, ó, eu sei o que acontece na igreja e com a vida dos pastores. Agora aqui, para essa igreja, ele já fala, quem está escrevendo, diga para eles, que é o primeiro e o último. Aquela igreja, quando escutou isso, quem está falando é o primeiro e o último, ele está falando assim, ó, tudo começa em mim, tudo termina comigo. Quem vai ditar o fim da vida de vocês, não é quem vai pegar vocês para matar. Eu sou o primeiro e eu sou o último, tudo começa comigo e tudo termina em mim. Aí depois ele diz o seguinte, fala para eles que quem mandou falar isso, é aquele que morreu e reviveu. O que ele está falando? Eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. Aí eu me lembro daquilo que Jesus falou para Marta e para Maria, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, para essa igreja, ele precisava mostrar, Jesus precisava se apresentar como alguém que tem total controle sobre o fenômeno chamado morte e vida, que a maioria de nós tem medo. A gente celebra quando uma criança nasce, mas quando alguém morre, a gente não quer entender aquele momento. A gente consegue celebrar um momento da vida, mas a morte para nós, para a maioria de nós, querido, ainda é um bicho de 65 cabeças. A gente não consegue entender que Deus tem total controle sobre tudo isso. Aleluia? Aleluia. Aí ele diz o seguinte, olha, versículo 9, eu sei as suas obras e sei a sua tribulação. Eu sei o que você tem feito, eu sei aonde vocês estão e sei da tribulação que vocês estão passando aí em Esmirna. Eu sei que os romanos estão perseguindo vocês, eu sei que os judeus, que é do mesmo povo de vocês, está perseguindo vocês e eles querem matar vocês. E eu sei também da tua pobreza. Quem que estava domingo na igreja? A gente falou sobre não acumuleis tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu. Olha que interessante, sabe, querido, aos olhos de muita gente, olha para a sua vida e fala, cara, você é um pobretão, de maré desci, como diz o Alex. Aí Deus vira para você e fala, todo mundo está te vendo como pobre, mas eu estou te vendo como rico.
porque aqui comigo você tem tesouro acumulado. Aleluia. Você não tem casa própria, você não tem carro próprio, você não tem bicicleta própria, você não tem nada próprio, mas aqui você tem um tesouro. E quando a gente pegar e fazer essa moeda de câmbio, e que a gente trocar tudo que você fez pelo que tem aqui, você vai falar: uau, tô rico, velho. Você entende que é uma percepção de você enxergar como Deus enxerga? Aleluias, glória a Deus. A gente via o rico e o Lázaro, né? O rico tinha tudo e Lázaro não tinha nada, mas quando acabou tudo a gente viu que quem era rico era o Lázaro, e quem era pobre era o rico. Você entende? Então, querido, a perspectiva de Deus em relação àquilo que a gente está vendo é totalmente diferente da nossa. Amém? Então ele continua dizendo: olha, eu sei suas obras, sua tribulação, sei da sua pobreza, que você tem poucos recursos, mas tu és rico, e sei também da blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas na verdade não são, e a sinagoga deles é de Satanás. Meu Deus, por que ele falou isso? Eu já expliquei para vocês, porque aqueles judeus matavam em nome de Deus, certo? Então eles estavam ali não para somar a igreja, mas estavam ali para atrapalhar a igreja, certo? Então, querido, não seja da sinagoga de Satanás, pelo amor de Jesus. Se você não puder fazer a igreja crescer, querido, não atrapalha. Não use as suas palavras, a sua vida para atrapalhar que a igreja de Jesus, não estou falando comunidade aprisco, a igreja de Jesus, aonde você estiver, que ela retroceda para trás. Eu estava falando com a minha filha esses dias, não lembro o assunto. Eu falei brincando com ela assim, mas tudo que a gente vai falar brincando, a gente tenta usar a palavra para gravar mais, né? E eu falei assim: filha, a Bíblia diz que é impossível que a gente impeça que aconteçam os escândalos, mas ai daquele pelo qual começa o escândalo, melhor seria amarrar uma corda no pescoço com uma pedra de atafona, que é aquela pedra enorme de moinho, e se lançar na beirada de um rio. Então, querido, escândalo, fofoca sempre tem. Agora deixa eu te contar um segredo, que ela não começa em você. Vai ter? Sempre vai ter. A Bíblia está falando: melhor seja que não comece com você. Ah, aquele irmão ali saiu da igreja. Saiu por quê? Porque eu peguei uma fofoca e fiz ela chegar e virar um conteúdo no Instagram, sabe? Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. E fica a hashtag, pense um pouquinho, tá bom? Antes de abrir a boca para falar o que não sabe. Agora, versículo 10. Acompanhe comigo. Não tenha medo das coisas que hão de padecer. Querido, quando Deus Ele libera uma palavra, escute aqui, Ele cria um caminho. Quando Deus Ele libera uma palavra falando o seguinte: não tenha medo, Ele libera aquela palavra, não tenha medo, num ambiente onde existe medo, mas Ele cria um caminho de coragem, porque Ele liberou uma palavra. Não foi assim com Pedro e com Jesus? Qual que era o ambiente daquele barco na tempestade? Medo. Querido, isso já aconteceu com você, às vezes você estava sozinho em casa, quando era mais novo, ou por agora, né? E você está lá assim, aquele frio, e de repente lá fora da sua casa cai um negócio. Você faz sim, né? Aí a porta range, está amarrado no nome de Jesus. Você já fica assim, sabe? Aqueles barulhos comuns que no dia não te, mas de noite, sabe? Aí você fica assim. Aí o cachorro late parecendo um lobo. Aí você lembra do Diário do Vampiro, você fala. Aí você levanta, faz uma guerra espiritual em casa, você repreende Satanás. Sabe por quê? O ambiente ali de noite é aquele ambiente de medo, né? Qual que era o ambiente daquele barco, querido? 12 homens lá dentro, quase tudo pescador, sem saber o que fazer, o barco quase naufragando, sabe? E de repente, quem que aparece? Quem que aparece? Não, um fantasma. Gente, era Jesus, eles estavam com Jesus há 2 horas atrás, mas eles não conseguiam ver.
Um olhou para o outro e falou: não, é um fantasma, é um fantasma. E Pedro conseguiu falar: gente, não é um fantasma. Só Pedro conseguiu ter aquela visão de que era Jesus. Então, quando a gente está com medo, a gente vê coisa que não é. Não é assim? É igual o ciúme, faz a gente enxergar coisa que não é, né? Num ambiente normal, você olha uma pessoa conversando com seu marido ou com sua esposa, tá tudo tranquilo. Mas se tem uma gotinha de ciúme, quem que é esse? Quem que é essa? Por que seu celular tocou? Às vezes é lá do grupo, tem nada a ver, você entendeu? Mas quando existe o ciúme, tudo vira motivo. Você vai lá no portão, abre o portão da casa, o que você foi fazer lá fora? Fui lá fora. O medo é assim, as coisas não existem, mas a gente cria. Era Jesus, mas ficou parecendo um fantasma. Mas Jesus criou um caminho de coragem, quando ele fala: não, sou eu. Querido, ele criou um caminho de coragem tão grande, que aquele cara, Pedro, ele ficou tão corajoso que ele falou: eu vou andar sobre as águas. Me veio uma coragem tão assim, sabe, que esse barco aqui, e ele colocou o pé para fora e começou a andar, porque a palavra criou algo que não existia. A palavra de Jesus: sou eu, não tenham medo, tirou o medo do coração de Pedro. Então, quando Jesus aqui em Apocalipse fala para aquela igreja: não tenha medo daquilo que vocês vão padecer, ele está jogando uma palavra na igreja e falando assim: se agarrem ao que eu falei, vai doer, vocês vão chorar, muitos vão morrer, mas não tenha medo. O livro de Mateus fala para nós: não tenha medo daquilo que os homens podem fazer ao seu corpo, porque eles só podem matar o seu corpo, porém tema a Deus, porque depois de fazer perecer o corpo, também tem poder de fazer perecer a alma. Então a palavra de Deus cria um caminho, aleluia. Abre comigo, não estava no script, mas abre em Isaías capítulo 42. Deixa eu ler uma coisa com você, talvez Deus está querendo falar com você, né? Olha só que interessante. Isaías 43, perdão. Isaías 43. Entenda aqui comigo, por favor, querido. Olha só o que diz, versículo 1: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não tenha medo. Por que eu não teria medo? Porque eu remi você, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, o quando aqui, querido, está falando o quê? Você vai passar, e quando passar, não tenha medo, porque eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, eles não submergirão você. Quando você passar pelo fogo, quando está falando, você vai passar pelo fogo, quando passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você. Você entende? Então a palavra de Deus, ela vem exatamente num momento em que ela precisa criar um caminho para você sair do ambiente que você está. Você está num ambiente de medo, de depressão, de pobreza. Então Deus envia uma palavra para você andar sobre a palavra, para você sair daquele ambiente de dor, de tristeza, de abandono. Ele cria um caminho. A palavra dele cria um caminho. Você vai morrer. Aí Deus fala: você vai viver. Então aquela palavra cria um caminho dentro do seu espírito. Você fala: eu não vou morrer. Você entendeu? Existe um caminho e fala: você está doente. E ele fala: pelas minhas pisaduras você está curado. Então você sobe em cima daquela palavra que ele falou e fala: eu não estou doente. Aleluia. Está lá sozinho, ninguém quer conversar com você, ninguém te manda mensagem pelo WhatsApp, ninguém dá uma curtida no Instagram, ninguém quer saber de você. E ele fala: não tenha medo, porque como eu venci o mundo, você vencerá, e estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então não estou nem aí se vão curtir, se ninguém vai me ligar, sabe por quê? Ele estará comigo todos os dias. Eu consegui vencer isso, graças a Deus. Eu tinha uma preocupação, querido, em postar lá no Instagram e ficar olhando quem que curtiu, sabe? Eu ficava, gente, 25 pessoas curtiu. O dia que curtiram 60 vezes na minha página lá, eu achei top, velho. Coloquei um vídeo da minha menina, meu menino tocando bateria, eu falei, cara, 60 curtidas. Eu fui ver os rostinhos de quem curtiu, sabe? O Instagram tirou, né, agora. Querido, deixa eu te falar, às vezes uma vez no mês ou outra eu entro lá no meu Instagram, custa entrar, de vez em quando eu posto um negócio da igreja lá, você sabe por quê, querido? E nem fico vendo mais quem que deu a curtida, porque para mim já não interessa mais. Ó, a gente tem que vencer, querido. Aleluia. Aleluia. Quero ver, hein, durante a semana, hein. Vamos voltar lá em Apocalipse então, em nome de Jesus. Pastor, mas na minha timeline tem que ter, que timeline, senhor? Timeline. Jesus vai aparecer na sua timeline, você vai ver. Lá na minha linha do tempo tem que não sei o que. Vídeo show. Vídeo show que tem a linha do tempo. Não tem? A linha do tempo. Pelo amor de Deus. Querido, você tem que ser resolvido com Jesus, hein? Não fica em depressão porque ninguém curtiu suas coisas, não. Ai, ai. Deus está libertando você, hein, querido? Aleluia. Vamos lá? Vamos continuar, senão vocês não vão embora. Eu esqueço que às vezes está gravando na internet. Oh, Deus. Vamos lá, versículo 10. Não tema as coisas que você vai padecer. Agora presta atenção. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que você seja tentado. A Bíblia fala em Tiago que Deus não tenta ninguém. Então aqui o diabo estaria tentando essas pessoas seriam lançadas na prisão por amarem a Jesus. Estão entendendo? E vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Se todo problema na vida da gente durasse 10 dias, ia ser lindo, né? Nossa, tanto que é top. 9, 8, 7, não, falta 4, né? Mas aqui, deixa eu te falar, isso aqui estava falando de um tempo, e o tempo bíblico é diferente do nosso. Quando o povo de Israel, eles tiveram a oportunidade de ficar 40 dias na terra prometida e depois não quiseram entrar, o que Deus falou? Para cada dia que vocês ficaram lá, cada dia representará um ano. Então vocês ficarão 40 anos no deserto, 40 dias na terra, 40 anos no deserto. Então esses 10 dias aqui representam exatos 10 anos de tribulação. Entende? Não é 10 dias, 10 semanas, são 10 anos. E se você, não sei se vocês lembram aqui, querido, que eu trouxe alguns meses atrás a história da igreja. E a gente falou exatamente desses 10 anos de tribulação da igreja de Esmina. Foram 10 anos de perseguição, até que o Império Romano começa a perder a sua força. Muitos judeus se convertem e aquela perseguição começa a diminuir, mas foram exatos 10 anos. Agora, querido, deixa eu te contar uma coisa. O que esse texto está falando para nós hoje? O que quer me mostrar no tempo cronológico? O que significa isso? Para eu e você começarmos a aprendermos a sermos fiéis a Deus no meio da dor e no meio do sofrimento. Aleluia! O que Deus estava ensinando para aquela igreja? Sejam fiéis no meio da dor. E se essa dor vier a causar morte, continue fiel. O que está falando para nós hoje? Sejam fiéis até a morte. Você sabe por quê, querido? Deixa eu te falar. Existe uma igreja perseguida. Existe uma igreja perseguida, sabia? A gente aqui no Brasil, querido, galera América Latina, os latino-americanos, eu e você, galera do México, Brasil, aqui a gente é tranquilo para servir a Deus. Muito tranquilo. Você não quer vir na igreja, você não vem. Hoje tem a Bíblia do doido, a Bíblia do cabelo verde, a Bíblia da mulher mais velha, da mulher mais nova, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança. Tem Bíblia de tudo. E a gente não lê.
Sabia que lá no Oriente Médio, querido, a Bíblia não pode entrar, em grandes países não pode entrar. Para a Bíblia entrar, pastores têm que contrabandear a Bíblia para dentro de muitos países. Se você tiver a oportunidade de gostar de ler, leia o livro O Contrabandista de Deus. Para entrar, querido, na China comunista, países como a Índia, você não vai chegar lá, de repente, na vitrine e ver uma Bíblia para vender. Não é uma foice, né, para matar a galera, mas menos uma Bíblia para vender. Então, querido, às vezes uma igreja como essa aqui, eles têm uma Bíblia para a igreja inteira. Há um tempo atrás eu postei para os irmãos, até pouco tempo eu guardei no meu celular, um vídeo de 50 Bíblias chegando numa comunidade de chineses, dentro da igreja, lá não pode entrar a Bíblia. Aí chegou um pacote grandão, eles estavam esperando aquilo, e na hora que eles viram as Bíblias, querido, eles avançaram na Bíblia para cada um ter um. E o vídeo mostra que a hora que eles pegavam a Bíblia, eu arrepio só de lembrar, eles abraçavam a Bíblia, beijavam a Bíblia, mordiam na Bíblia, e eles começavam a gritar: é minha, é minha, é minha, é minha. E dá vontade de bater na cara de uns crentes que não lê a Bíblia todo dia. Eu não li. Pastor, vocês contar, tá com uma dor de cabeça. Aí, com a dor de cabeça, você foi para o serviço, você entrou no seu Instagram, você entrou no Facebook, você namorou, você beijou, você casou, você coisou, mas não leu a Bíblia. Com a dor de cabeça, você fez tudo, mas você não falou com Deus. Você entende porque essa igreja aqui, Jesus não tem nada contra ela? Você entende, querido, que essa igreja aqui, Jesus não tem nada para falar assim: deixa eu falar, esse mês vocês não entregaram o dízimo. Ele não tem nada para falar contra essa igreja. Ele está encorajando essa igreja, porque essa igreja perseguida, ela fielmente serve a Jesus. Ela é fiel na dor, ela é fiel no sofrimento, ela se converteu a Jesus. Querido, às vezes eu fico vendo crente, sabe assim, você está doente, você vai trabalhar, você está de mal com a esposa, com o marido, com os filhos, você vai trabalhar, mas se você estiver ruim, querido, se você tiver com a unha encravada, você não vai na igreja. Pastor, nossa, acordei com mal-estar, não vou na igreja não. Não é assim? Pois é. Aí é problema, hein? Agora, querido, eu queria rapidamente, depois eu quero terminar com vocês aqui. Então a gente entendeu o que Deus está falando: sejam fiéis até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. O cara morreu, ele foi para onde? Ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno, tá? Pastor, mas eu acho que não existe o inferno. Não, eu acho que existe só o céu. Que gracinha, né? Então todo mundo pode ser salafrário que for, né? E vai para o céu. Que gracinha. E a gente está aqui, você está aí, essa galera tudo morrendo por Jesus, e não precisava, porque todo mundo vai para o céu. Olha que lindo. Então vamos todo mundo ir para o bar, vamos beber, vamos coisar, vamos fazer um tanto de trem e pronto. Para que ser fiel? Para que ficar vindo na igreja? Se no final tudo vai dar certo, né? Vai nessa que vai dar certo, você vai ver o que vai acontecer. Fica fiel aí para você ver, não. Então Jesus está falando: o dano da segunda morte eu livro vocês. Da primeira morte eu vou deixar acontecer, mas da segunda morte eu não deixo acontecer. Talvez para o pessoal da internet não vai conseguir ver, a gente preparou um vídeo ali para você ver um pouco sobre a história, bem pouco mesmo, sobre a história da igreja perseguida, tá bom? Pessoas como eu e você, que acreditam em Jesus, que estão sofrendo por Ele em países distantes do Brasil. Você vai entender um pouco o que é primeiro amor, você vai entender o que é amor ao próximo, e eu espero que de alguma maneira encoraje você a ser um cristão melhor, amém? Que isso de alguma maneira encoraje você, talvez, a se tornar um evangelista, um missionário, ou um pastor, ou levar a sua vida cristã mais a sério, porque vidas estão indo para o inferno, amém? Não é algo que tem que te comover, tá? É algo que precisa te transformar. Aleluias.